Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. Deus seja louvado por esta oportunidade. Nós estamos aqui no curso de formação espiritual para cristãos e nós estamos iniciando hoje o nosso módulo 2, aula de número 4, falando sobre o Deus Trino. Você que chegou aqui no nosso canal, na descrição você pode estar entrando em contato conosco ou buscando outros vídeos para iniciar o curso a partir da aula número 1, tá bom? E aí você será abençoado por Deus na sua caminhada espiritual, aprendendo os passos principais a partir dos evangelhos de Jesus Cristo. Seja bem-vindo, meus alunos. Um abraço a todos aqueles que frequentam a nossa sala virtual, assistindo às nossas aulas. Vamos fazer uma oração. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por este momento, e nós estaremos ministrando a Tua palavra, o Teu estudo. Abre nossa mente, nosso coração, nos dê um momento de paz, um momento de reflexão e aprendizado na Tua poderosa palavra. No nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos estudando a partir de agora sobre o Deus Trino. O subtema do módulo 2 é compreendendo a mensagem de Jesus Cristo. O discípulo de Cristo, nós já vimos que ele foi chamado, a sua formação, a sua vida devocional. E agora o discípulo precisa compreender e amadurecer a mensagem de Cristo. Compreender a partir dos evangelhos de Cristo, quando Cristo demonstrou para os seus discípulos que ele tinha um relacionamento com o seu Pai, o próprio Deus. Então, meus amados irmãos, nós temos aqui no livro que nós tratamos, para você que é novo aqui no canal, no curso, o livro nós, como base, utilizamos esse aqui. Elementos essenciais do discipulado. Um guia para edificar a sua vida. O autor é o Greg Ogden, da editora Vida. Tá bom? Repetindo, o tema da aula é o Deus Trino. E nós estaremos meditando em alguns textos sagrados para melhor entendimento. Amados, Cristo, ele veio como o Cordeiro de Deus encarnado, o Verbo vivo que estava com Deus, foi gerado, ele não foi criado, ele foi gerado, porque Cristo é eterno, Cristo sempre existiu. Então, a teologia da Trindade fora criada no século II justamente para fortalecer o entendimento da igreja e destruir algumas heresias, dizendo que Cristo apenas foi um profeta e não o Filho de Deus e não o próprio Deus. Tem uma frase muito interessante que diz assim: Deus Trino é um ser espiritual que vive em comunidade com Ele próprio por toda a eternidade. Coisa boa, né? Entendemos que Deus subsiste, Deus não precisa de ninguém, Deus não precisa do homem, de anjos, da terra, de comida, de dinheiro, nada disso. Nós que precisamos. Deus subsiste por Ele mesmo, Ele é autossuficiente. E propósito de Deus, a partir da sua Trindade, é de nós refletirmos e aprendermos como é composta essa Trindade. Isso não é uma matéria em que a consciência humana consegue gerar por si própria. O próprio Deus foi quem revelou quem Ele é. Em Deuteronômio capítulo 6, verso 4, Deus se revela para o seu povo como Senhor, El, né? Aí El Shaddai, El Elyon,
aquelas palavras que nós conhecemos de Deus, quando estudamos na teologia, El quer dizer Senhor. Dentro da gramática da palavra em hebraico, está no plural, mas nós sabemos que não são 3 deuses. Temos consciência disso. Sabemos que é um Deus, composto por 3 personalidades. Como nós sabemos disso? Sabemos porque em Deuteronômio 6,4 ele se revela como o único Senhor, mas com a revelação progressiva da palavra, nós vamos ver que quando o Cordeiro é enviado, prometido, como Isaías disse, como os profetas disseram, e como a profecia de Miqueias, que ele viria de Belém, quando Cristo nasce, através de Maria, gerado, Cristo começa a revelar quem de fato é Deus, o seu Pai, quem Ele é e quem é o Espírito Santo. Esses assuntos, irmãos, são de extrema valia para o cristão, pois é a base, é a formação primordial do cristão para ele ter uma vida sólida, uma vida edificada na palavra. Então, são assuntos primordiais para a composição doutrinária na vida discipular. Para nós fortalecermos melhor o nosso entendimento, eu quero pegar a Bíblia Sagrada e nós vamos meditar no livro de Efésios, melhor, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 4. Se você tiver com sua Bíblia aí, pegue e vamos meditar no texto sagrado, que diz assim, Efésios capítulo 4, versículo 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. O apóstolo Paulo entende que Deus é Senhor, mas que Deus é também o Pai de todos os cristãos que se humilham, se arrependem e reconhecem e confessam Jesus como Senhor e Salvador. O Espírito Santo vem na vida desse cristão, faz uma obra regeneradora, justificadora e agora traz o espírito de adoção na vida desse cristão. Esse cristão torna-se um filho de Deus e agora pode chamar Deus de Pai. Abba, Pai, papai, paizinho querido, é o nosso Pai. Então, Paulo reconhece Deus como Pai. O segundo texto que eu gostaria de trazer, dentre as várias porções que corrobora a Trindade, e sabemos que a palavra Trindade não está no compêndio da Bíblia Sagrada, mas é uma palavra com um significado que traz a composição de um ser espiritual, Deus, que é composto de 3 personalidades. É a sua essência, a sua substância que está no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo. 1 João, capítulo 5, verso de número 20 diz: E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Então o texto está falando que Jesus é o Filho de Deus. E o próprio autor aos Hebreus, no capítulo 1, diz que Deus chamou seu Filho, Jesus, de Deus. Então, a Bíblia corrobora que Jesus Cristo é Senhor e Deus também. Nós podemos encontrar
em outra passagem, no livro de Atos, no capítulo 5, verso 3, depois estude aí os textos sagrados que nós acabamos de citar. Atos, capítulo 5, versículo de número 3, diz assim: Disse então Pedro: Ananias, por que o teu coração encheu Satanás para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então, nós vemos a Bíblia se explicando, chamando o Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo, que foi enviado após Jesus ascender os céus, quando ele foi ressuscitado pelo Pai, pelo Deus Pai, ascendeu os céus, ele roga ao Pai que envie agora o seu Espírito para ficar com a comunidade cristã. Então, meus amados irmãos, nós estamos vendo a composição da Trindade na Bíblia Sagrada. Alguns não conseguem compreender porque acham que a comunidade cristã está formando 3 deuses. E nós não cremos assim. Nós acreditamos no Deus Trino. Deus é único, ser espiritual único, mas tem a sua essência formada na personalidade de 3, Pai, Filho e Espírito Santo. Em Gênesis capítulo 1, quando Deus vai criar o homem, Deus diz: façamos. O verbo está no plural. Então, subentende-se Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando Deus cria o mundo, Deus disse: haja luz. A Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo e ele, junto à palavra, a ordem que foi dada, ele executa em Cristo Jesus a ação. A palavra Cristo, Deus falou e o Espírito Santo executou, os 3 unidos. Eles não são inseparáveis. Cristo só teve que se separar do seu Deus, do seu Pai, no Calvário, por causa do pecado. Por isso que ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Por causa do pecado que ele levou na cruz. Ele se tornou maldito. É o único momento em toda a história em que Cristo se separa do seu Pai, por causa do pecado que ele se tornou maldito. Mas fora isso, depois de ele cumprir a sua missão, ele regressa aos céus e está sentado à direita do seu Pai, com toda a honra, com toda a glória, com o nome poderoso que o seu Pai lhe deu, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Você pode dar glória a Deus pela obra majestosa que Jesus fez na cruz do Calvário? Lembra também quando Nimrod estava construindo a torre de Babel e Deus observa aquela obra maligna e Deus diz: desçamos. Deus desce, o Pai e Jesus, para confundir a língua dos homens. Então a Bíblia está repleta, meu irmão, minha irmã, de textos que comprovam a veracidade de que o nosso Deus é um Deus trino. Nós podemos observar no capítulo 8 de João, no versículo 58, quando Jesus tem um embate com os fariseus a respeito da sua missão. Os fariseus não aceitavam porque eles serviam a Yahvé, a Deus único. Então, eles não tinham esse entendimento desta revelação e Cristo veio trazer
Contanto que Cristo disse para os fariseus, os escribas e os principais sacerdotes: vocês não entendem a vontade do meu Pai, porque muitos deles faziam parte de partidos políticos e comiam e dependiam da economia, das riquezas que entravam no templo. Muitos não queriam perder a sua mamata, a sua boquinha na época. Se eles de fato estivessem na palavra, quando ouviram Jesus falar, com certeza o coração ia testificar, como testificou no coração de muitos. Mas eles preferiram permanecer na arrogância, usando de pretexto os versículos, a Torá, os ensinamentos, para não se curvar, não se humilhar diante do Filho do Deus vivo. E aí Jesus disse-lhe Jesus, João capítulo 8, verso 58, disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Cristo usa o termo do seu Pai, mas não querendo usurpar o trono de Deus, porque Filipenses, Paulo disse que ele se humilhou em forma de servo, não querendo ser igual a Deus, o seu Pai. Mas ele diz que estava presente na criação, porque ele viu o Pai criar tudo, ele viu o Pai dar instrução para Abraão, e aí os fariseus, eles ficam endemoniados e pegam em pedras para quererem matar Jesus no tempo errado. E Jesus foge, porque Jesus sabia que não era a hora ainda de subir ao madeiro. Mas Cristo, no livro de João, demonstra a sua missão, a sua autoridade, o seu propósito como filho. Em Hebreus, capítulo de número 5, abra aí, Hebreus, capítulo de número 5, versículo 8 diz: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Jesus, o Filho do Deus vivo, demonstra para todos os cristãos o caminho da obediência. Cristo prefere obedecer os mandamentos do Pai, a missão que o Pai lhe deu, por amor a todos os homens, por amor a todas as mulheres, para salvar o que se havia perdido. Meu irmão, você que é um discípulo de Cristo, você não pode abrir mão desta riqueza. Cristo obedeceu, Cristo se sujeitou ao seu Pai, Cristo é o Filho do Deus vivo, como Paulo disse, o nosso irmão mais velho. Ele nos resgatou das trevas para que a nossa mente fosse renovada, transformada, regenerada, para nós recebermos o espírito de adoção e sermos filhos do Deus vivo e, de fato, pela fé, nós compreendermos que Deus é um ser único, mas com substâncias de personalidade diferente. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O nosso Deus, no livro de Êxodo, ele se revela para o povo de Israel. Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Ele fala para o povo de Israel, 20, verso 2. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Aí Deus dá mandamentos para eles. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem coisa semelhança.
Verso 5: não te curvarás a elas, nem as servirás, pois sou Deus zeloso e faço misericórdia. Verso 6, eu estou abreviando, mas leia depois com calma. Com calma. 7, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então, Deus está já mostrando para o povo de Israel que o seu maior atributo é a santidade, é um ser absoluto. E Deus não aceita disputas com outros deuses falsos, porque até mesmo não existe outro Deus verdadeiro como Ele, justo, fiel, que existe antes da eternidade existir, porque Ele é perfeito, poderoso, imutável, autossuficiente. É um Deus santo, absoluto. E Ele diz para o povo de Israel: não construa imagens, não se curve, não coloque o seu coração diante de outros deuses. Irmão, nas aulas passadas nós falamos que Jesus disse para os seus discípulos que é necessário renunciar, negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Renunciar a si mesmo, negar a si mesmo, é destronar o Deus do orgulho, da vaidade, da soberba, do egocentrismo, da idolatria de si mesmo, do nosso coração. Muitas das vezes essa imagem não é um Deus estranho de culturas pagãs, não. Muitas das vezes é o nosso próprio coração, nosso dinheiro. Então, Cristo não aceita, Deus não aceita essa disputa, esta rivalidade, porque Ele é o único. Então, nós precisamos ter reverência, nós precisamos nos sujeitar a Deus de todo o coração. Em Provérbios, capítulo 1, ele conclama a todos para serem sábios, para terem o espírito adornado pela sua palavra, para libertar a mente, o coração. Então, essa sabedoria que entra no nosso coração vai gerar temor. Temor é respeito profundo e admiração pelo nosso Deus. E assim nós não nos sujeitaremos, nós não nos curvaremos a outros deuses, não faremos a vontade de outros deuses. Então o Senhor é um Deus único, é um Deus que faz pacto, aliança com o seu povo. O discípulo de Cristo precisa ter sempre o seu coração quebrantado, humilhado, diante do Senhor da glória, diante do Deus vivo. E voltando aqui para a verdade fundamental do livro, ele diz: qual é o Deus a quem o discípulo deve adorar e servir? É o Deus único, é o Deus Yahvé, Jeová, como ele se revela na palavra. A pronúncia na época dos hebreus foi perdida por causa do próprio mandamento, quando Deus diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então eles, por muito medo, temor, eles se perdeu na história a pronúncia do nome de Deus. Então eles colocaram o nome de Adonai, e mesmo assim continua valendo para os dias de hoje. O Senhor é a nossa bandeira, é a nossa cura, é o nosso libertador, é aquele que redime, é o Senhor que transforma. Ele mesmo se revelou para Moisés como o Eu Sou. É um Deus que tem para suprir todas as nossas necessidades, principalmente para nos resgatar
do mundo das trevas, do mundo do pecado, através do seu Filho, pelo derramamento do sangue de Jesus Cristo. É assim que nós cremos e acreditamos. Aí ele diz assim: embora não possamos compreender inteiramente a natureza de Deus, há apenas um único e eterno Deus, que apesar de ser um e ao mesmo tempo três, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Isso nós já falamos. Então, nós entendemos que o Deus Pai, escrito em Êxodo, ele pede para que o nosso coração não enverede pelo caminho dos deuses pagãos, dos deuses que enganam. Não, ele pede para nós trilharmos o caminho da verdade pelas sagradas escrituras. Nosso coração será transformado, será liberto para nós adorarmos a Deus de fato. Nós vamos achar também em João 8, 58 e 59, como nós já acabamos de falar, que o próprio Filho se reporta a Deus como o eu sou também. E ele fala de si próprio, mas não buscando glória para si. Ele busca a glória do Deus vivo, do seu Pai. E os líderes, como eu já disse, eles ficavam endemoniados, furiosos, porque eles não aceitavam. Eles achavam que Jesus era um mercenário, era um falso profeta, era um falso líder, era um endemoniado, chamaram ele de Beuzebu, enfim, eles não aceitavam. Mas a Bíblia corrobora Jesus como Deus e como Jesus, Senhor e Filho do Deus vivo. Nós precisamos entender que esta aula, nós não estamos nos aprofundando na propriamente teologia dita. É só uma base para nós compreendermos a mensagem do Evangelho. O discípulo que prega, o discípulo que discipula outros, que faz ovelha, que ensina os Evangelhos de Cristo, precisa de fato ter esta base no seu coração, este fundamento do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o próprio texto em Atos também, como nós citamos, o zelo do Espírito Santo pela comunidade dos cristãos. Alguns tentaram se favorecer, enganando, porque a igreja estava num só espírito, num só propósito, uns ajudando os outros, vendendo posses, e aí vem alguém engraçadinho, querendo se locupletar, ganhar vantagens em cima da igreja. Poderia muito bem ele vender o seu bem e não precisava doar, mas ele veio querer enganar a Deus, enganar o Espírito Santo. E o Espírito Santo ninguém engana, porque ele é Deus. Ele é onisciente também, sabedor de todas as coisas. Então, meu caro aluno, você que está assistindo essa aula, eu espero que você leia os versículos, eu espero que você medite na palavra de Deus. Não tenha dúvida sobre a Trindade. Ninguém está criando heresias, ninguém está criando três deuses. Nós cremos, existem vários livros que podem te ajudar a te compreender mais, a entender melhor, mas o meu conselho é que você ore e peça o Espírito Santo que ilumine seu coração, sua mente, esclareça isso de fato na sua vida, que isso não traz nenhuma vaidade no nosso coração, isso não diminui o nosso Deus, isso pelo contrário estabelece o nosso pacto, a nossa aliança que nós fizemos com o Senhor um dia. Então, meu querido irmão, meu aluno, que Deus possa te abençoar, que as verdades do Senhor possam ser estabelecidas no seu coração. Para nós finalizarmos, a Bíblia o texto aqui do livro diz: Trindade não é uma palavra bíblica, nem há muitas passagens que mencionem as três pessoas da Trindade juntas. Como passamos a crer que Deus é um ser em três pessoas? Porque a Bíblia descreve todos os três como divinos, com personalidades distintas.
dois textos que falam dos três juntos, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, está em Mateus 28:19, quando Deus diz: batizai a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E segundo aos Coríntios, capítulo 13, verso 14, quando ele diz: a bênção apostólica, a graça de Deus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo. Então não tem como desassociar, não tem como não afirmar que Jesus é Deus, que o Espírito Santo é Deus e que o Pai é Deus também. Então não abra mão dessa comunhão, valorize, peça para Deus estabelecer no seu coração estas verdades a cada dia. Fundamente a sua fé, a sua aliança, a sua vida no Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida. Se você quiser receber o complemento dos estudos, que é a leitura complementar, envie-nos um e-mail, está aí na descrição logo abaixo. Nós estaremos entrando em contato com você para você receber o material e ter uma formação maior, um entendimento melhor das verdades de Deus. Foi muito bom estar aqui com vocês. Obrigado pela presença. Compartilhe este vídeo, compartilhe a palavra de Deus para juntos crescermos um pouco mais. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por este momento, para explanar a Tua palavra, a Tua verdade, porque nós cremos que Tu és Deus, Senhor único e verdadeiro, mas Tu és o nosso Pai, Tu és Jesus, o Filho do Deus vivo, que veio para nos salvar e enviou o Deus Espírito Santo para estar conosco todos os dias da nossa vida. E eu creio que o Espírito Santo está aqui, meu Deus. Muito obrigado por este momento. Abençoe a todos que assistiram esta videoaula, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos e cumprimos com o propósito da Tua palavra. Amém e amém. Deus abençoe. Até a próxima aula, querendo Deus.